Uma jovem de 17 anos descobrirá que o homem considerado em estado vegetativo, na mansão onde trabalha, ainda está completamente consciente. Seus olhos guardam segredos que podem mudar tudo, enquanto aqueles ao redor tramam para manter a verdade enterrada. Uma história de coragem, humanidade e a força transformadora de ser verdadeiramente visto. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O silêncio do terceiro andar da mansão era ensurdecedor. Olivia subiu as escadas de mármore pela primeira vez, carregando produtos de limpeza e sentindo o peso de cada degrau. Aos 17 anos, nunca havia imaginado que trabalharia naquela casa imponente no centro da capital, mas as circunstâncias familiares a trouxeram até ali. Sua mãe Rose trabalhava como governanta há mais de uma década, conhecendo cada segredo dos corredores ornamentados e dos quartos luxuosos. A jovem parou diante da porta dupla de mogno, respirando fundo antes de girar a maçaneta dourada. O que encontrou do outro lado a pegou completamente desprevenida. O ambiente estava gelado, com as cortinas pesadas bloqueando qualquer vestígio de luz solar. No centro do quarto, uma cama hospitalar moderna contrastava brutalmente com a decoração clássica. E ali, imóvel entre lençóis brancos, estava Victor. Olivia havia ouvido os rumores pelos corredores. O poderoso empresário que construíra um império industrial durante décadas havia sofrido uma reação neurológica rara 2 anos antes. Os médicos declararam ausência total de consciência. A família falava dele no passado, como se já não existisse mais. Mas quando seus olhos se encontraram com os dele, algo dentro dela se revirou completamente. Não eram olhos vazios. Havia vida ali. Uma presença intensa que a fez dar um passo para trás involuntariamente. Victor a observava com uma intensidade que cortava através do ar frio do quarto. Seus olhos seguiram cada movimento dela, piscando de forma ritmada quando ela se aproximou da janela. Era como se ele estivesse tentando se comunicar através do único canal que ainda funcionava. "Desculpe, senhor. Vim apenas limpar o quarto", murmurou Olivia, sentindo-se estranha por falar com alguém que supostamente não podia ouvi-la. Mas algo na expressão daqueles olhos castanhos a fez continuar. "Vou abrir um pouco as cortinas. Está muito escuro aqui." Quando a luz do sol filtrou através das pesadas cortinas de veludo, Olivia pôde ver melhor o estado do ambiente. Havia uma camada fina de poeira sobre os móveis de época. As flores do vaso estavam murchas há semanas, e o ar tinha um cheiro de descaso. Era como se aquele quarto fosse um depósito onde guardaram algo que não sabiam como descartar. Enquanto organizava os remédios na mesinha de cabeceira, Olivia notou que os olhos de Victor brilharam quando ela mencionou que era filha de Rose. Ele piscou várias vezes seguidas, quase como se estivesse tentando confirmar algo. A jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia definitivamente alguém ali dentro, aprisionado em um corpo que não respondia mais aos seus comandos. "O senhor consegue me ouvir, não é?" perguntou em voz baixa, olhando por cima do ombro para ter certeza de que estavam sozinhos. A resposta veio através de 2 piscar lentos e deliberados. O coração de Olivia disparou. Ela havia descoberto um segredo que poderia mudar tudo, mas não fazia ideia do quão perigoso isso poderia ser. Do andar de baixo, chegavam vozes da área social. Chiara, a esposa de Victor, conversava animadamente com Marco, o filho do casal. Olivia conseguia distinguir o tom alegre e despreocupado da conversa, como se discutissem os planos para o final de semana. Era um contraste perturbador com a solidão gelada daquele quarto no terceiro andar. A jovem terminou a limpeza em silêncio, mas não conseguia parar de olhar para Victor. Cada movimento seu era acompanhado por aqueles olhos atentos. Quando ela tropeçou ligeiramente no fio de um aparelho médico, viu uma expressão de preocupação genuína cruzar o rosto imóvel. Era impossível negar. Havia uma pessoa completamente consciente ali, testemunhando tudo, sentindo tudo, mas incapaz de se comunicar com o mundo exterior. Antes de sair, Olivia se aproximou da cama. "Eu voltarei amanhã", disse baixinho, "e vou trazer algumas flores frescas para o senhor." Os olhos de Victor se encheram
de lágrimas, uma resposta emocional impossível de fingir ou imaginar. Naquele momento, ela soube que sua vida havia mudado para sempre. Nos corredores, Rose aguardava a filha com uma expressão ansiosa. Como foi lá em cima, querida? Espero que não tenha se assustado. O quarto do Sr. Victor é um pouco pesado. A mãe escolheu as palavras cuidadosamente, como sempre fazia quando o assunto envolvia a família que as empregava. Olivia hesitou antes de responder. Algo na forma como sua mãe evitava seus olhos a fez perceber que Rose sabia mais do que deixava transparecer. Foi tranquilo, mãe. Só estava muito escuro e frio. Mas internamente, uma tempestade de perguntas se formava. Por que ninguém percebia que Victor estava consciente? Por que o mantinham isolado em condições tão precárias? E mais importante, por que sua mãe parecia estar escondendo algo? Naquela noite, Olivia mal conseguiu dormir. A imagem dos olhos de Victor não saía de sua mente. Havia uma súplica silenciosa naquele olhar, um pedido de ajuda que ela não podia ignorar. Mesmo sendo apenas uma adolescente, filha de uma empregada, ela sentia que tinha uma responsabilidade para com aquele homem. Talvez fosse a única pessoa no mundo que sabia a verdade sobre sua condição. No dia seguinte, Olivia acordou com uma determinação renovada. Ela voltaria ao terceiro andar, mas desta vez prestaria mais atenção aos detalhes. Havia algo profundamente errado acontecendo naquela casa, e os olhos de Victor eram a chave para descobrir a verdade. Ela não imaginava ainda que essa descoberta a colocaria no centro de uma trama muito mais complexa e perigosa do que poderia ter imaginado. A manhã trouxe um movimento incomum na mansão. Chiara havia saído cedo para uma reunião na empresa, levando Marco junto. Rose aproveitou a ausência dos patrões para dar orientações mais detalhadas à filha sobre as rotinas da casa. Lembre-se, Olivia, nossa família depende deste trabalho. Às vezes é melhor não ver tudo, não ouvir tudo, não falar sobre tudo. As palavras da mãe tinham um tom de advertência que Olivia nunca havia notado antes. Era como se Rose estivesse tentando protegê-la de algo, mas ao mesmo tempo a preparando para enfrentar realidades que ela ainda não compreendia completamente. A jovem assentiu respeitosamente, mas já havia tomado sua decisão. Hoje ela descobriria mais sobre o homem do terceiro andar e o mistério que cercava sua condição. Quando Olivia subiu ao terceiro, andar pela segunda vez, trazia um pequeno vaso com violetas frescas, escondido entre os produtos de limpeza. O corredor estava ainda mais silencioso que no dia anterior, e ela pôde ouvir apenas o zumbido distante do ar-condicionado e o tic-tac de um relógio antigo. Cada passo no carpete grosso parecia abafado, como se a própria casa conspirasse para manter segredos. Victor estava exatamente na mesma posição, mas seus olhos se iluminaram no momento em que ela entrou. Era como se ele tivesse passado horas aguardando por sua chegada. Olivia sentiu o coração acelerar. Não havia dúvida de que ele estava completamente ciente de sua presença e lembrava dela do dia anterior. Trouxe as flores que prometi, disse baixinho, aproximando-se da janela para trocar o vaso murcho. São violetas do jardim da nossa casa. Minha mãe sempre diz que elas trazem esperança. Quando ela se virou, viu lágrimas se formando nos olhos de Victor. Era uma reação tão intensa que por um momento ela se questionou se estava fazendo a coisa certa. Talvez fosse cruel dar esperança a alguém em uma situação tão desesperadora. Mas então ele piscou 3 vezes seguidas, pausou e piscou mais 2 vezes. Olivia franziu a testa, tentando decifrar o que poderia significar. Victor repetiu a sequência: 3 piscar, pausa, 2 piscar. Era deliberado demais para ser coincidência. Ele estava tentando se comunicar através de um código. Está tentando me dizer algo? Perguntou ela, aproximando-se da cama. 3 piscar significa sim. 2 significa não? Os olhos de Victor brilharam e ele piscou 3 vezes. Olivia sentiu uma onda de emoção. Eles haviam estabelecido uma forma de comunicação básica, um fio tênue que conectava 2 mundos completamente diferentes. Enquanto limpava o quarto, Olivia começou a fazer perguntas simples. O senhor está sentindo dor? 2 piscar. Está
Com frio? 3 piscar empáticos. Ela imediatamente ajustou o cobertor sobre seus ombros. Alguém da família sabe que o senhor está consciente? A pausa foi longa. Depois vieram 2 piscar lentos e tristes. Era óbvio que Victor estava aprisionado, não apenas em seu próprio corpo, mas também em um isolamento social completo. Do corredor chegou o som de saltos altos, subindo as escadas de mármore. Olivia reconheceu imediatamente o padrão da caminhada de Chiara. Rapidamente, ela se afastou da cama e começou a lustrar um espelho antigo na parede oposta, fingindo estar absorta em seu trabalho. A porta se abriu, sem cerimônia. Ainda está aqui em cima? A voz de Chiara cortou o ar como uma lâmina. Ela era uma mulher elegante na casa dos 50 anos, sempre impecavelmente vestida e maquiada, mesmo para ficar em casa. Seus olhos azuis frios varreram o quarto, parando por um momento nos olhos de Victor antes de se fixarem em Olivia. Achei que o trabalho aqui seria mais rápido. Estava terminando, senhora Chiara, respondeu Olivia respeitosamente, evitando olhar na direção da cama. O quarto é grande e tem muitos detalhes para cuidar. Chiara caminhou até a janela e observou as violetas frescas. Quem trouxe estas flores? Sua voz tinha um tom perigosamente calmo, que fez Olivia sentir um frio na barriga. Eu trouxe, senhora. Pensei que deixaria o ambiente mais agradável. A jovem manteve a voz firme, apesar do nervosismo crescente. Posso tirá-la se a senhora preferir. Não. Chiara tocou delicadamente uma das pétalas. Deixe-as. Afinal, não faz diferença para ele, não é mesmo? Ele não percebe essas coisas. Havia algo cruel na forma como ela pronunciou as palavras, como se estivesse testando uma reação. Olivia fingiu concordar com um aceno de cabeça, mas não conseguiu evitar um olhar rápido para Victor. O que viu a chocou. Os olhos do homem estavam fixos em Chiara com uma intensidade que beirava o ódio. Não era apenas desagrado ou tristeza, era algo muito mais profundo e assustador. Por um breve momento, Olivia teve medo de que Chiara notasse o olhar, mas a mulher já havia se virado para sair. Olivia, disse Chiara parando na porta, sua mãe está há muito tempo conosco. Espero que você tenha herdado sua discrição e lealdade. O recado estava dado. Era uma advertência velada, mas clara. Olivia assentiu respeitosamente, mas internamente uma revolta crescia em seu peito. Após a saída de Chiara, o quarto ficou pesado. Victor piscou várias vezes seguidas, um padrão que Olivia interpretou como agitação ou medo. Ela se aproximou novamente da cama. Ela sempre fala com o senhor assim? 3 piscar amargos. Há quanto tempo o senhor está assim? Victor tentou responder, mas como poderia comunicar anos através de piscar? Olivia teve uma ideia. Começou a contar nos dedos. 1 ano? 2 piscar. 2 anos. 3 piscar, confirmaram. E antes disso, o senhor controlava a empresa? 3 piscar orgulhosos. Agora é ela quem controla? Os piscar que vieram em resposta foram cheios de frustração e raiva. Aos poucos, um quadro perturbador começava a se formar na mente de Olivia. Um homem poderoso, reduzido a um estado de total dependência, enquanto aqueles que deveriam cuidar dele pareciam mais interessados em mantê-lo isolado e esquecido. A frieza de Chiara não era apenas descaso, era calculada e cruel. Senhor Victor, disse ela baixinho, eu vou descobrir uma forma de ajudá-lo. Não sei como ainda, mas vou descobrir. Os olhos dele se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez havia gratidão ali também. Pela primeira vez em 2 anos, alguém o via realmente, alguém se importava com ele, como ser humano. Quando Olivia desceu para o andar térreo, encontrou Marco na sala de estar, folheando revistas de carros importados. O jovem de 25 anos tinha os cabelos loiros perfeitamente penteados e usava roupas casuais que custavam mais do que a família de Olivia ganhava em 1 mês. Ele nem levantou os olhos quando ela passou. Na cozinha, Rose preparava o almoço com movimentos eficientes e silenciosos. Olivia observou a mãe por alguns momentos antes de se aproximar. Mãe, posso fazer uma pergunta sobre o Sr. Victor? Rose parou de cortar legumes e olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas.
O que você quer saber, filha? Como ele era antes do problema? Olivia escolheu as palavras cuidadosamente, imitando a cautela que aprendeu observando a mãe. Rose suspirou profundamente. Era um homem muito intenso, inteligente e determinado. Construiu tudo isso do nada. Ela gesticulou vagamente, indicando a mansão ao redor. Sempre foi justo conosco, respeitoso. Nunca gritou, nunca foi grosseiro. Muito diferente de... Ela se interrompeu abruptamente. Diferente de quê, mãe? Nada, filha. São coisas do passado que não nos dizem respeito. Mas Olivia podia ver no rosto da mãe que havia muito mais para contar. Rose claramente lutava com memórias difíceis e lealdades conflitantes. Naquela tarde, enquanto arrumava a biblioteca no primeiro andar, Olivia descobriu uma coleção de revistas empresariais antigas. Nas capas, via Victor em seu auge, inaugurando fábricas, discursando em eventos, recebendo prêmios. Era um homem vibrante, cheio de energia e propósito. O contraste com a figura imóvel do terceiro andar era devastador. Uma das revistas tinha uma matéria sobre sucessão empresarial. Olivia leu com crescente interesse sobre as complexidades legais que envolviam empresas familiares quando o fundador ficava incapacitado. Havia prazos, auditorias, transferências de poder. Coisas que ela mal compreendia, mas que começavam a formar um padrão preocupante em sua mente. Quando estava guardando as revistas de volta, ouviu passos se aproximando. Rapidamente, escondeu uma das publicações entre seus materiais de limpeza. Tinha o pressentimento de que aquela informação seria importante mais tarde. Marco entrou na biblioteca com um telefone celular colado ao ouvido. Não mudou nada, dizia em voz baixa. Ele continua igual. Os médicos disseram que não há possibilidade de melhora. Olivia fingiu estar absorta organizando livros, mas cada palavra soava como uma revelação. Sim, eu sei sobre o prazo. Faltam apenas alguns meses. Quando Marco saiu, Olivia sentiu o coração disparar. Que prazo? Por que isso parecia tão urgente e secreto? E por que tinha a impressão de que a vida de Victor estava conectada a esses prazos misteriosos? Naquela noite, enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar, Olivia não conseguia parar de pensar no homem do terceiro andar. Estava começando a entender que Victor não era apenas um paciente negligenciado. Ele era um prisioneiro em sua própria casa, mantido isolado por razões que iam muito além de sua condição médica. E ela era a única pessoa no mundo que sabia a verdade sobre sua consciência. Durante os dias seguintes, Olivia desenvolveu uma rotina cuidadosamente planejada. Chegava ao terceiro andar sempre no mesmo horário, quando Chiara estava envolvida com telefonemas empresariais e Marco ainda dormia. Esses eram os únicos momentos em que podia conversar livremente com Victor. E cada sessão revelava mais detalhes perturbadores sobre sua situação. O sistema de comunicação entre eles havia evoluído. Além dos piscar básicos para sim e não, Victor conseguia indicar números e até mesmo soletrar palavras simples através de sequências complexas. Era um processo lento e cansativo, mas funcionava. Foi assim que Olivia descobriu que ele não apenas estava consciente desde o início, mas também lembrava de tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. "Você ouviu tudo?" perguntou ela durante uma manhã especialmente fria. 3 piscar confirmaram. "As conversas sobre a empresa?" Mais 3 piscar, desta vez carregados de tristeza. "Eles sabem que você está consciente?" 2 piscar veementes. Era isso que mais aterrorizava Victor, estar completamente ciente, mas invisível para todos ao seu redor. Através de uma comunicação paciente, Victor conseguiu transmitir informações cruciais. Sua condição havia começado após um tratamento experimental para uma condição menor. Os médicos que o acompanhavam eram indicações de Chiara. E havia documentos importantes escondidos em um cofre que apenas ele conhecia a localização. A revelação sobre o cofre deixou Olivia particularmente agitada. "Documentos sobre o quê?" perguntou. Victor começou a soletrar lentamente. "T-E-S-T-A-M-E-N-T-O." A palavra causou um arrepio na jovem.
Se Victor havia feito alterações em seu testamento antes de ficar incapacitado, isso explicaria muita coisa sobre o comportamento da família. Foi nesse momento que ouviram passos pesados subindo as escadas. Não eram os saltos delicados de Chiara, nem os passos preguiçosos de Marco. Era alguém diferente. Olivia rapidamente se afastou da cama e começou a arrumar os travesseiros da poltrona, tentando parecer natural. A porta se abriu para revelar um homem de meia-idade, vestindo um terno escuro. Era alto, magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos pequenos que examinavam tudo com frieza calculista. Olivia nunca o havia visto antes, mas alguma coisa nele a fez sentir um medo instintivo. Você deve ser a nova funcionária, disse ele, sua voz carregada de autoridade. Sou Pietro, advogado da família. E você é? Olivia, senhor, filha da Rose. Ela manteve a voz firme, apesar do nervosismo. Estava terminando a limpeza do quarto. Pietro caminhou lentamente ao redor da cama, observando Victor, com uma expressão que misturava a análise profissional com algo mais sombrio. Como está nosso paciente hoje? Era uma pergunta retórica. Ele nem esperou resposta. Imagino que deve ser perturbador para uma jovem como você trabalhar aqui. Cuidar de alguém em este estado. Não me incomoda, senhor, respondeu Olivia, forçando naturalidade na voz. É só um trabalho como qualquer outro. Que bom ouvir isso. Pietro se aproximou da janela e observou as violetas que Olivia havia trazido. Flores frescas. Que consideração. Embora seja desnecessário, já que ele não pode apreciá-las. Havia algo na forma como ele disse isso que soou como um teste. Durante toda a conversa, Olivia evitou cuidadosamente olhar para Victor, mas podia sentir a tensão emanando da cama. Quando finalmente Pietro saiu, ela esperou alguns minutos antes de se aproximar novamente. Os olhos de Victor estavam cheios de uma agitação que ela nunca havia visto antes. Ele é perigoso? Perguntou baixinho. 3 piscar intensos confirmaram seus piores temores. Ele está envolvido com o que aconteceu com você? Novamente, 3 piscar cheios de raiva. Olivia sentiu como se estivesse montando um quebra-cabeças diabólico, onde cada peça revelava um aspecto ainda mais sombrio da verdade. Naquela tarde, enquanto Rose estava ocupada na lavanderia, Olivia aproveitou para explorar a casa com mais atenção. A biblioteca havia se tornado seu refúgio, um lugar onde podia pesquisar discretamente informações que pudessem ajudar Victor. Foi lá que encontrou uma pasta esquecida, atrás de uma fileira de livros jurídicos. A pasta continha documentos médicos antigos, relatórios de laboratório e correspondências entre médicos. Olivia não entendia todos os termos técnicos, mas algumas palavras saltavam da página. Reação adversa, doses experimentais, efeitos neurológicos inesperados. Era como se estivesse lendo sobre um experimento que havia dado terrivelmente errado. Um dos documentos era uma carta de um médico pedindo para interromper o tratamento devido a riscos significativos de danos permanentes. A carta estava datada de 3 dias antes Victor entrar em colapso. Mais assustador ainda era que havia uma resposta manuscrita na margem. Continue conforme instruído CM. Olivia reconheceu as iniciais. Chiara Muller. A mulher havia insistido para que o tratamento continuasse mesmo sabendo dos riscos. O coração da jovem disparou quando ela compreendeu completamente a situação. Não havia sido um acidente. Victor havia sido deliberadamente colocado naquele estado. Quando estava guardando os documentos de volta, ouviu vozes se aproximando da biblioteca. Rapidamente, escondeu a pasta em seu avental e fingiu estar organizando livros. Chiara entrou acompanhada de Pietro, ambos conversando em voz baixa sobre cronogramas e documentação legal. A auditoria está marcada para quando? Perguntava Chiara. 3 meses, respondeu Pietro. Se não houver mudanças na condição dele até lá, todos os papéis estarão em ordem para a transferência definitiva de controle. E não haverá mudanças, não é mesmo? Não, segundo todos os pareceres médicos. Ele permanecerá neste estado indefinidamente. Olivia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Eles estavam falando sobre Victor como se fosse um obstáculo a ser removido, não uma pessoa. E havia uma auditoria que dependia de ele permanecer incapacitado. Se ele se recuperasse, ou se alguém descobrisse que estava consciente, todo o esquema deles ruiria. Quando eles saíram, Olivia ficou tremendo, encostada nas estantes. Estava muito claro agora que a vida de Victor estava em perigo, não apenas pela sua condição, mas pelas pessoas ao seu redor. Se descobrissem que ela sabia da verdade, ela também estaria em risco. Naquela noite, durante o jantar na pequena casa onde morava com a mãe nos fundos da mansão, Olivia mal conseguiu comer. Rose notou sua agitação, mas quando perguntou o que estava acontecendo, a filha não soube como explicar. Como poderia contar que descobriu uma conspiração na casa onde trabalhavam há anos? "Mãe", disse finalmente, "você nunca achou estranho o que aconteceu com o Sr. Victor?" Rose parou de comer e olhou fixamente para a filha. "O que você quer dizer com isso? Ele era saudável, bem-sucedido e de repente ficou assim? Não é estranho?" "Olivia", a voz da mãe ficou severa, "essas não são coisas que nos dizem respeito. Nossa função aqui é trabalhar e manter a boca fechada. Você está começando a fazer perguntas demais." Mas Rose não conseguia esconder a preocupação em seus olhos. Era óbvio que ela também tinha suas suspeitas, mas estava disposta a ignorá-las para manter a segurança da família. Olivia compreendeu que estava sozinha nessa descoberta terrível. Mais tarde, deitada em sua cama, Olivia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia abandonar Victor. Não podia fingir que não sabia da verdade. Mesmo sendo apenas uma adolescente sem recursos ou influência, ela tinha que encontrar uma forma de expor o que estava acontecendo. No dia seguinte, quando subiu para o terceiro andar, Olivia tinha um plano. Era arriscado e provavelmente ingênuo, mas era tudo que conseguia imaginar. Ela contaria para Victor sobre sua descoberta dos documentos e juntos eles encontrariam uma forma de provar sua consciência para as autoridades competentes. Mas quando abriu a porta do quarto, encontrou uma cena que a deixou gelada. Chiara estava ao lado da cama segurando uma seringa e conversando baixinho com um homem de jaleco branco que ela não reconheceu. Eles pararam de falar imediatamente quando a viram. "Olivia", disse Chiara com um sorriso forçado. "Que bom que chegou. Este é o Dr. Tel que veio fazer o exame mensal do Victor. Você pode voltar mais tarde para limpar o quarto." Olivia assentiu e saiu rapidamente, mas não antes de ver o terror puro nos olhos de Victor. O homem estava tentando desesperadamente se comunicar com ela, piscando de forma frenética. Era um pedido de socorro silencioso que ela entendeu perfeitamente. Escondida no corredor, Olivia ouviu fragmentos da conversa entre Chiara e o médico. Palavras como dosagem, efeito prolongado e sem deixar rastros fizeram seu sangue gelar. Eles não estavam tratando Victor. Estavam fazendo algo para garantir que ele nunca se recuperasse. Naquela noite, Olivia mal conseguiu fechar os olhos. A imagem do terror nos olhos de Victor não saía de sua mente, assim como as palavras sinistras que ouviu entre Chiara e o suposto médico. Era óbvio que eles estavam administrando algo para manter Victor em seu estado atual, talvez até mesmo piorá-lo. Ela precisava agir rapidamente, antes que fosse tarde demais. Pela manhã, Olivia chegou à mansão mais cedo que o habitual. A casa ainda estava silenciosa, com apenas o ruído distante da cafeteira automática na cozinha. Era a oportunidade perfeita para subir ao terceiro andar sem ser vista. Seu coração batia acelerado enquanto subia as escadas de mármore, carregando um pequeno gravador digital que havia emprestado de uma colega da escola. Victor estava visivelmente debilitado desde o dia anterior. Seus olhos, embora ainda alertas, mostravam um cansaço profundo que a assustou. Quando ela se aproximou da cama, ele conseguiu piscar apenas fracamente, como se mesmo esse movimento simples exigisse um esforço imenso. "Eles fizeram algo com você ontem, não fizeram?" perguntou Olivia em voz baixa, verificando se a porta estava bem fechada. 3 piscar lentos confirmaram seus piores temores. "Eu vou tirar você daqui, Sr. Victor. Vou encontrar uma forma." O plano de Olivia era simples, mas arriscado.
Ela precisava gravar uma evidência clara da consciência de Victor, algo que ninguém pudesse questionar. Depois levaria essa prova para as autoridades competentes. Posicionou discretamente o gravador na mesinha de cabeceira, escondido atrás do vaso de violetas. Vou fazer algumas perguntas e o senhor responde com piscar, está bem? 3 piscar para sim, 2 para não. Victor confirmou com 3 piscar determinados. Seu nome é Victor? Confirmação. Você está sendo mantido aqui contra sua vontade? 3 piscar enfáticos. As pessoas desta casa sabem que você está consciente? 2 piscar veementes. Olivia estava prestes a fazer a pergunta mais importante quando ouviu passos no corredor. Rapidamente, escondeu o gravador e começou a arrumar os travesseiros. A porta se abriu para revelar Marco, ainda de pijama, com uma xícara de café na mão. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" perguntou ele, sua voz carregada de suspeita. Era a primeira vez que Marco prestava real atenção nela, e isso a deixou nervosa. "Comecei mais cedo hoje, Sr. Marco. Queria terminar aqui em cima antes que a casa ficasse movimentada." Ela manteve a voz calma, mas podia sentir o coração disparado. Marco se aproximou da cama e olhou para o pai com uma expressão difícil de decifrar. Não, era exatamente carinho, mas também não era a indiferença cruel que ela esperava. "Às vezes me pergunto se ele sonha", disse inesperadamente, "se tem pesadelos sobre tudo isso." A observação pegou Olivia desprevenida. Pela primeira vez, Marco soava quase humano, quase vulnerável. Ela se perguntou se ele realmente acreditava que o pai estava inconsciente ou se também estava fingindo como os outros. "Deve ser difícil para a família", disse Olivia cautelosamente, "ver alguém querido nesta condição." Marco riu com amargura. "Querido? Meu pai nunca foi exatamente afetuoso. Ele vivia para a empresa, para os negócios, nunca teve tempo para mais, nada." Ele tomou um gole do café antes de continuar. "Talvez seja melhor assim. Pelo menos agora ele não pode mais nos decepcionar." As palavras foram como um tapa na cara de Olivia. Ela olhou rapidamente para Victor e viu lágrimas se formando em seus olhos. O homem estava ouvindo cada palavra do próprio filho, cada acusação, cada mágoa. Era uma crueldade psicológica devastadora. Quando Marco saiu, Olivia se aproximou da cama novamente. "Ele não sabe que você está consciente, sabe?" disse suavemente. "Se soubesse, não falaria assim." Mas Victor piscou 2 vezes, indicando que não concordava. Era possível que Marco suspeitasse da verdade e usasse essas visitas para torturar o pai de forma deliberada. O restante da manhã passou em uma tensão constante. Olivia conseguiu completar sua gravação, mas teve que interrompê-la várias vezes devido à movimentação na casa. Tiara parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, supervisionando cada detalhe da rotina doméstica com uma atenção que não existia antes. Durante o almoço, na cozinha dos funcionários, Rose puxou a filha para um canto. "Olivia, preciso falar com você sobre uma coisa importante. A senhora Chiara fez algumas perguntas sobre seu comportamento nos últimos dias." O estômago de Olivia despencou. "Que tipo de perguntas, mãe?" "Ela quer saber se você tem andado muito tempo no 3º andar, se tem feito perguntas sobre o Sr. Victor." "Filha, eu avisei que você estava fazendo muito interesse por ele." Rose segurou os braços da filha com firmeza. "Você precisa tomar cuidado. Esta família, eles não gostam de funcionários muito curiosos." "O que isso significa, mãe?" Rose hesitou antes de responder. "Significa que funcionários curiosos demais às vezes perdem seus empregos. E nós não podemos nos dar ao luxo de perder este trabalho." Mas havia algo mais no tom da mãe, algo que soava como medo genuíno, não apenas preocupação financeira. À tarde, Olivia notou um aumento significativo na vigilância. Tiara aparecia nos corredores em momentos inesperados. Pietro fez uma visita não programada e até mesmo Marco se mostrava mais atento aos movimentos dela. Era como se toda a casa soubesse que algo estava diferente. Quando subiu para o 3º andar, Olivia encontrou a porta do quarto de Victor entreaberta. Isso nunca acontecia.
Aproximou-se cautelosamente e ouviu vozes baixas do interior. Pietro estava lá, junto com Chiara, e o mesmo homem de jaleco branco do dia anterior. As doses precisam ser aumentadas, dizia o suposto médico. Ele está mostrando mais atividade ocular que o normal. Pode ser um sinal de que o tratamento anterior está perdendo eficácia. Você tem certeza de que isso não deixará rastros? Perguntou Pietro. Absoluta. O composto se dissolve completamente na corrente sanguínea. Qualquer autopsia futura mostrará apenas a progressão natural da condição neurológica. Olivia sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Eles não estavam apenas mantendo Victor sedado, estavam lentamente envenenando-o. E falavam sobre autopsia como se fosse uma inevitabilidade planejada. Quando eles saíram, Olivia esperou alguns minutos antes de entrar no quarto. Victor estava visivelmente agitado, seus olhos se movendo freneticamente. Ela se aproximou da cama e viu que ele estava tentando formar palavras com os lábios, um esforço desesperado que parecia exigir toda a sua energia restante. Não se force, disse ela suavemente. Eu vou tirar você daqui. Tenho uma gravação, tenho provas. Mas mesmo enquanto falava, Olivia sabia que sua situação estava se tornando impossível. Como uma adolescente sem recursos poderia lutar contra pessoas tão poderosas e sem escrúpulos? Victor conseguiu sussurrar algo quase inaudível. C-O-F-R-E. Olivia se inclinou mais perto. O cofre? Onde está o cofre? Com um esforço, tremendo, Victor conseguiu mover os olhos na direção de um quadro antigo na parede oposta. Atrás do quadro, 3 piscar fracos confirmaram. Olivia olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha, depois se dirigiu ao quadro. Era uma paisagem pastoral em uma moldura dourada pesada. Quando ela a moveu ligeiramente, revelou um cofre pequeno embutido na parede. O código? Como posso saber o código? Victor começou a piscar em sequências numéricas, mas estava ficando cada vez mais fraco. Olivia anotou os números que conseguiu decifrar. 17, 03, 85. Eram datas? Um aniversário? Ela tentou várias combinações, mas o cofre permaneceu fechado. Subitamente ouviu passos se aproximando pelo corredor. Rapidamente, reposicionou o quadro e voltou para a cama, fingindo estar ajeitando os lençóis. Chiara entrou com uma expressão que misturava suspeita e determinação. Olivia, preciso falar com você no escritório. Agora. O tom não admitia discussão. Olivia seguiu Chiara pelas escadas, sentindo como se estivesse caminhando para o próprio julgamento. O escritório estava no primeiro andar, um ambiente intimidador com estantes altas, móveis de couro e uma mesa imponente onde Pietro já estava sentado. Sente-se, disse Chiara, apontando para uma cadeira em frente à mesa. Era claramente uma posição de interrogatório. Temos algumas perguntas sobre seu comportamento recente. Pietro assumiu o controle da conversa. Chegou ao nosso conhecimento que você tem passado tempo excessivo no quarto do Sr. Victor. Isso é verdade? Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor, respondeu Olivia, tentando manter a voz firme. Seu trabalho inclui fazer perguntas sobre a condição médica dele? Inclui trazer flores desnecessárias? Inclui ficar conversando sozinha no quarto? Cada pergunta de Pietro era mais afiada que a anterior. Olivia percebeu que eles sabiam muito mais do que havia imaginado. Alguém havia estado observando suas ações, talvez até ouvindo suas conversas. Eu só tentei ser respeitosa e gentil. Minha mãe sempre me ensinou a tratar as pessoas com dignidade. Que nobre da sua parte, disse Chiara com sarcasmo. Mas sua dignidade está interferindo com o tratamento médico do meu marido. O Dr. Tell reportou que suas atividades podem estar agitando o paciente desnecessariamente. Não entendo como limpar um quarto e trocar flores pode afetar alguém que está inconsciente, replicou Olivia, se arrependendo das palavras no momento em que saíram de sua boca. O silêncio que se seguiu foi ominoso. Pietro e Chiara trocaram olhares que falavam volumes. Olivia havia revelado mais conhecimento sobre a condição de Victor do que deveria ter. Interessante observação,
disse Pietro lentamente. Você parece ter opiniões muito específicas sobre o estado neurológico do Sr. Victor. De onde vem essa expertise médica? Olivia sabia que estava em território perigoso, mas já não havia volta. Não preciso ser médica para saber que uma pessoa inconsciente não deveria ser afetada por flores ou conversas. Você está certa, disse Chiara, levantando-se da cadeira. Uma pessoa inconsciente não seria afetada. Mas alguém que está fingindo estar inconsciente, isso seria diferente, não é mesmo? As palavras de Chiara pairaram no ar como uma acusação direta. Olivia sentiu o sangue gelar em suas veias, mas forçou-se a manter a compostura. Era um momento decisivo. Qualquer reação errada poderia confirmar as suspeitas deles e colocar tanto ela quanto Victor em perigo ainda maior. Não entendo o que a senhora quer dizer, disse Olivia, fingindo confusão. Como alguém poderia fingir estar naquele estado? Seria impossível manter uma farsa assim por tanto tempo. Pietro se inclinou para a frente, estudando cada microexpressão no rosto dela. Você tem razão, seria impossível para a maioria das pessoas. Mas estamos falando de um homem que construiu um império baseado em controle e determinação. Se alguém pudesse fazer isso, seria ele. Mas por que alguém faria isso? Perguntou Olivia, tentando soar genuinamente perplexa. Ficar imóvel por anos, dependente de outros para tudo, não faz sentido. Chiara caminhou até a janela, suas unhas perfeitamente manicuradas tamborilando no parapeito. Talvez porque descobriu algo que não deveria. Talvez porque estava planejando mudanças que certas pessoas não queriam ver acontecer. Ela se virou para encarar Olivia diretamente. Ou talvez porque está esperando o momento certo para ressurgir. A implicação era clara como cristal. Eles suspeitavam que Victor estava consciente e planejando algum tipo de retorno. Mais assustador, ainda, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para impedir isso. Olivia compreendeu que estava diante de pessoas muito mais perigosas do que havia imaginado. De qualquer forma, disse Pietro, fechando uma pasta sobre a mesa, decidimos fazer algumas mudanças na sua função. Você não precisará mais trabalhar no terceiro andar. Sua mãe pode assumir a limpeza daquele quarto. Era uma jogada inteligente. Eles não podiam demiti-la diretamente sem levantar suspeitas, especialmente com Rose trabalhando ali há tanto tempo. Mas podiam isolá-la de Victor, cortando qualquer possibilidade de comunicação entre eles. Entendi, disse Olivia, forçando um tom de decepção apropriada. Fiz algo errado? Posso melhorar? Não é sobre desempenho, interrompeu Chiara. É sobre adequação. Cuidar de um paciente em estado crítico requer experiência que você ainda não possui. Quando Olivia saiu do escritório, suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia caminhar. Havia perdido acesso direto a Victor exatamente no momento em que ele mais precisava dela. Pior ainda, agora eles estariam vigiando cada movimento seu. Como poderia ajudá-lo nessas circunstâncias? Na cozinha, encontrou Rose preparando o jantar com movimentos mecânicos. A mãe levantou os olhos quando ela entrou, e Olivia pôde ver lágrimas contidas ali. Eles me disseram que você vai assumir o terceiro andar a partir de amanhã, disse Rose em voz baixa. O que você fez, filha? Nada, mãe. Apenas tentei fazer meu trabalho direito. Olivia não podia contar a verdade para Rose. A mãe já estava assustada demais, e envolvê-la seria colocá-la em perigo. Olivia, eu conheço esta família há anos. Eles não fazem mudanças sem motivo. Rose secou as mãos no avental e se aproximou da filha. Por favor, me diga que você não se meteu em nada perigoso. Antes que Olivia pudesse responder, Chiara apareceu na porta da cozinha. Rose, preciso falar com você sobre as novas responsabilidades. Olivia, você pode se retirar. Seu turno acabou por hoje. Olivia saiu da mansão com o coração pesado, mas sua mente já estava trabalhando em alternativas. Se não podia ter acesso direto a Victor, precisaria encontrar outras formas de ajudá-lo. E havia uma pessoa que talvez pudesse fornecer informações cruciais. Alguém que conhecia a família há anos e que talvez guardasse segredos importantes. Naquela noite, Olivia ligou para Agnes,
uma antiga empregada da mansão que havia trabalhado lá antes de Rosie. Agnes agora morava em uma pequena casa no interior, mas mantinha contato esporádico com a mãe de Olivia. Se alguém conhecia os segredos da família, seria ela. Olivia, que surpresa ouvir sua voz, disse Agnes quando atendeu o telefone. Sua voz carregava o peso dos anos, mas ainda mantinha a firmeza que Olivia lembrava da infância. Dona Agnes, preciso fazer algumas perguntas sobre a família onde minha mãe trabalha. É importante. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Criança, há certas coisas que é melhor deixar enterradas. Por que você quer saber sobre eles? Porque acho que algo muito errado está acontecendo e uma pessoa inocente está sofrendo por causa disso. Olivia escolheu as palavras cuidadosamente, sem revelar demais. Agnes suspirou profundamente. Eu trabalhei naquela casa por 15 anos, Olivia. Vi muita coisa que não deveria ter visto. Quando saí, prometi para mim mesma que nunca mais falaria sobre aquela família. Por favor, Dona Agnes, se não por mim, pela pessoa que está sofrendo. Outra pausa, ainda mais longa. Finalmente Agnes falou. Venha me visitar amanhã. Há coisas que não posso falar pelo telefone. No dia seguinte, Olivia inventou uma desculpa sobre visitar uma amiga doente e pegou um ônibus para o interior. A viagem de 2 horas deu-lhe tempo para organizar suas perguntas e preparar-se para o que poderia descobrir. A casa de Agnes era simples, mas acolhedora, com um jardim bem cuidado e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Agnes parecia ter envelhecido mais do que os anos justificavam. Seus cabelos estavam completamente brancos e havia uma tristeza profunda em seus olhos que não existia nas lembranças de Olivia. Antes de começarmos, disse Agnes, servindo chá em xícaras delicadas, preciso que você entenda uma coisa. O que vou contar pode colocar você em perigo. Tem certeza de que quer saber? Tenho certeza. Agnes respirou fundo. Victor não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele descobriu coisas sobre a própria família que o deixaram vulnerável. Tiara não era apenas sua esposa. Ela tinha conexões que ele só descobriu anos depois do casamento. Que tipo de conexões? O tipo que faz pessoas desaparecerem quando se tornam inconvenientes. Agnes baixou a voz ainda mais. Houve outros acidentes na família ao longo dos anos. Acidentes muito convenientes para certas pessoas. Olivia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O Sr. Victor descobriu isso? Descobriu e estava planejando fazer algo a respeito. Ele havia coletado evidências, documentos, provas de atividades ilegais que vinham acontecendo há décadas. Estava pronto para expor tudo. E aí ele ficou doente. Não foi doença, criança, foi uma sentença. Agnes colocou a xícara sobre o pires com mãos trêmulas. Eu estava lá naquela semana. Vi os médicos que não eram médicos. Ouvi conversas que não deveria ter ouvido. Por isso saí. Por isso nunca mais falei sobre aquela família. Agnes se levantou e foi até um armário antigo, de onde retirou uma pequena caixa de madeira. Victor me deu isso pouco antes de ficar incapacitado. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria guardar para alguém em quem pudesse confiar. Dentro da caixa havia uma chave pequena e dourada, junto com um papel amarelado com números escritos à mão. Olivia reconheceu imediatamente os números. Eram os que Victor havia tentado comunicar através de piscar. O código do cofre. Ele sabia que estava em perigo, murmurou Olivia. Sabia, mas acreditava que tinha tempo para expor tudo antes que fizessem alguma coisa. Subestimou a determinação deles. Agnes segurou as mãos de Olivia. Se você realmente quer ajudá-lo, precisa saber que está lutando contra pessoas que não têm limites morais. Eles já provaram isso. Quando Olivia retornou à capital, já era noite. Sua mente fervilhava com as revelações de Agnes e com o peso da chave em seu bolso. Sabia que tinha apenas uma oportunidade de acessar o cofre e teria que ser naquela noite, enquanto a família dormia. Esperar até que a mansão estivesse silenciosa foi uma tortura. Olivia ficou observando da janela de sua casa até que todas as luzes se apagassem no prédio principal. Então, usando a chave que sua mãe guardava para emergências, entrou pela porta dos fundos.
A casa estava mergulhada em escuridão, exceto pelo brilho suave das luzes de emergência nos corredores. Cada degrau da escada de mármore parecia ecoar como um tiro no silêncio. Olivia segurou a respiração enquanto subia, rezando para que nenhuma tábua do piso rangesse. No terceiro andar, a porta do quarto de Victor estava entreaberta, como sempre ficava à noite. Olivia entrou silenciosamente e se aproximou da cama. Victor estava acordado. Seus olhos brilharam quando a viu. Ela se inclinou sobre ele e sussurrou: "Consegui a chave. Vou abrir o cofre agora." Os olhos de Victor se encheram de lágrimas de alívio. Finalmente, após 2 anos de prisão silenciosa, havia esperança de que a verdade viesse à tona. Olivia se dirigiu ao quadro na parede, moveu-o cuidadosamente e inseriu a chave no cofre. O código que Agnes havia guardado funcionou perfeitamente. Dentro do cofre havia documentos, fotografias e pendrives. Mesmo na luz fraca, Olivia podia ver que eram evidências de décadas de atividades criminosas, lavagem de dinheiro, suborno, conexões com organizações perigosas. Chiara e Pietro não eram apenas gananciosos, eram parte de algo muito maior e mais sinistro. Mas quando ela estava fechando o cofre com os documentos em suas mãos, ouviu passos no corredor, pesados, deliberados, se aproximando. Rapidamente, reposicionou o quadro e escondeu os papéis dentro da camisa. Victor a observava com terror nos olhos. Eles ambos sabiam que se fosse descoberta agora, seria o fim para ambos. A porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de Pietro contra a luz do corredor. Ele entrou no quarto com a naturalidade de quem já havia feito isso muitas vezes antes. Olivia se escondeu atrás da cortina pesada, mal ousando respirar. Pietro se aproximou da cama de Victor e disse em voz baixa: "Eu sei que você está acordado, velho amigo. Sei que ouve tudo. E quero que saiba que encontrei sua pequena espiã." O coração de Olivia parou por um momento quando ouviu as palavras de Pietro. Escondida atrás da cortina pesada, ela podia ver Victor na cama, seus olhos arregalados de terror. Pietro sabia que ela estava ali, mas ainda não sabia exatamente onde. Era uma questão de segundos até que a encontrasse. "Saia de onde está se escondendo, garota", disse Pietro com uma calma perturbadora. "Não temos tempo para brincadeiras." Ele acendeu um pequeno abajur ao lado da cama, criando sombras dançantes pelo quarto. "Sei que está aqui, vi você entrar." Olivia percebeu que não tinha escolha. Sair voluntariamente talvez lhe desse alguma vantagem na negociação que se seguiria. Lentamente, emergiu de trás da cortina, mantendo as mãos visíveis e tentando parecer menos ameaçadora possível. "Ah, nossa jovem curiosa", disse Pietro com um sorriso que não chegava aos olhos. "Imaginei que não conseguiria resistir à tentação de bisbilhotar onde não deveria." Ele se posicionou entre Olivia e a porta, bloqueando sua rota de fuga. "A questão agora é, o que você viu? O que você sabe?" "Não vi nada", mentiu Olivia, tentando manter a voz firme. "Só vim verificar se o Sr. Victor estava bem." Ouvi um barulho estranho. Pietro riu baixinho. "Que dedicação admirável a um homem que nem pode ouvir você." Ele se aproximou de Victor e tocou seu braço de forma quase carinhosa. "Não é mesmo, meu caro amigo? Você não pode ouvir nada do que estamos dizendo." Foi então que Olivia notou algo que a fez gelar. Victor estava tentando mover a cabeça, um movimento quase imperceptível, mas definitivo. Seus olhos não estavam apenas conscientes, estavam furiosos. Pietro também notou. "Interessante", murmurou o advogado. "Você está mais responsivo esta noite. Talvez a medicação esteja perdendo eficácia mais rápido do que esperávamos." Ele se virou para Olivia. "Ou talvez nossa jovem amiga aqui tenha estado fazendo algo para estimular sua consciência?" A pergunta pairou no ar como uma armadilha. Qualquer resposta que Olivia desse poderia incriminá-la ainda mais. Mas foi Victor quem quebrou o impasse. Com um esforço que parecia descomunal, ele conseguiu emitir um som, baixo, rouco, mas inconfundivelmente humano. Pietro se afastou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. "Isso é impossível."
Os relatórios médicos confirmaram que não há atividade vocal possível. Victor tentou novamente e, desta vez, conseguiu formar uma palavra. Mentira. Ele está tentando falar, disse Olivia, não conseguindo mais esconder sua emoção. Ele está consciente, sempre esteve consciente. Pietro rapidamente se recompôs. Reflexos involuntários, espasmos musculares. Os médicos já explicaram que isso pode acontecer. Mas sua voz traía nervosismo. De qualquer forma, isso não muda nada. Foi nesse momento que Olivia tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Retirou os documentos de dentro da camisa e os ergueu para que Pietro pudesse ver. Mas isso muda tudo. Eu sei quem vocês realmente são. Sei o que fizeram com ele. E sei o que planejam fazer. O rosto de Pietro se transformou completamente. A máscara de civilidade desapareceu, revelando algo muito mais perigoso por baixo. Você não tem ideia do que está se metendo, garota. Essas são águas muito profundas para alguém da sua idade. Profundas o suficiente para afogar uma família inteira, replicou Olivia, sua coragem crescendo junto com seu desespero. Li os documentos, Pietro. Ou devo dizer-se, Paulo. Esse é seu nome verdadeiro, não é? Paulo Salem, procurado por formação de cartel em 3 estados diferentes. O impacto de suas palavras foi imediato. Pietro, Paulo, deu um passo ameaçador em sua direção. Onde conseguiu essa informação? Victor não foi a primeira vítima de vocês, foi? Continuou. Olivia recuando lentamente. Houve outros. Outros membros da família que descobriram demais, questionaram demais. Ela olhou para Victor, que estava fazendo um esforço visível para se manter consciente. Mas ele foi o único esperto o suficiente para guardar evidências. Subitamente, a luz do quarto se acendeu completamente. Chiara estava parada na porta, ainda de roupão, mas totalmente desperta. Ao lado dela estava Marco, e ambos tinham expressões que Olivia não conseguia interpretar completamente. Parece que nossa reunião de família ficou um pouco mais reveladora do que o planejado, disse Chiara com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Paulo, você não deveria ter deixado que isso chegasse a este ponto. A garota descobriu mais do que imaginávamos, replicou Paolo. E Victor está respondendo. O protocolo médico falhou. Marco se aproximou da cama do pai, olhando-o com uma expressão complexa. Pai? Você realmente pode nos ouvir? Victor conseguiu piscar 3 vezes, um sinal que apenas Olivia entendeu completamente. Mas o esforço o deixou visivelmente exausto. Marco se virou para a mãe, confuso. Mãe, se ele está consciente, se ele sempre esteve consciente... A voz de Marco tremia. O que fizemos com ele durante todos esses anos? O que era necessário, disse Chiara friamente. Ele estava prestes a destruir tudo que construímos. A empresa, nossa segurança financeira, nosso futuro. Às vezes, sacrifícios precisam ser feitos para o bem maior. Bem maior? Explodiu Marco. Você envenenou meu pai. Você o manteve prisioneiro em seu próprio corpo. Olivia observou a dinâmica familiar com fascínio e horror. Era claro que Marco não sabia da extensão da conspiração. Sua mágoa genuína contrastava dramaticamente com a frieza calculista da mãe. Marco, disse Paolo com paciência forçada, você não entende as complexidades da situação. Seu pai havia se tornado instável. Suas investigações estavam ameaçando operações que sustentam centenas de empregos. Operações criminosas, corrigiu Olivia, ainda segurando os documentos. Lavagem de dinheiro, suborno, extorsão. Isso não são negócios legítimos. Chiara riu com amargura. Criança ingênua, você acha que fortunas como essa se constroem apenas com negócios legítimos? No mundo real, às vezes é necessário dobrar algumas regras. Dobrar regras não é a mesma coisa que destruir vidas, replicou Olivia. E não é a mesma coisa que manter alguém prisioneiro em seu próprio corpo por 2 anos. Foi então que Victor fez o movimento mais corajoso que havia conseguido desde seu colapso. Com um esforço que parecia consumir toda a sua energia restante, ele conseguiu levantar ligeiramente a mão direita
e apontá-la na direção do cofre escondido atrás do quadro. Todos no quarto seguiram o gesto. Kiara empalideceu visivelmente. Como você... Ela olhou para Olivia, com uma fúria que fez a jovem dar um passo para trás. Você abriu o cofre dele. E encontrei tudo, disse Olivia, tentando manter a voz firme, apesar do medo crescente. As fotografias, os documentos bancários, as gravações, tudo está aqui. Paolo se moveu rapidamente tentando pegar os papéis das mãos de Olivia. Mas ela foi mais rápida, jogando os documentos pela janela aberta. As folhas se espalharam pelo jardim lá embaixo como confete. Isso foi muito estúpido, disse Paolo com uma voz perigosamente baixa. Agora você forçou nossa mão. Não, disse uma voz nova da porta. Quem forçou a mão foi vocês. Rosie estava parada na entrada segurando um telefone celular. Ao lado dela estavam dois homens de terno que Olivia não reconheceu. Claramente não eram médicos nem advogados da família. Detetive Aaron, disse um dos homens mostrando uma identificação. E este é meu parceiro, detetive Luca. Estamos aqui respondendo a uma denúncia anônima sobre atividades ilegais nesta residência. O alívio que Olivia sentiu foi tão intenso que suas pernas quase cederam. Rosie havia encontrado uma forma de chamar ajuda. A mãe tinha estado protegendo a filha o tempo todo, mas também havia estado coletando suas próprias evidências. Isso é um absurdo, disse Kiara, tentando recuperar a compostura. Não sei que tipo de mal-entendido... Não é mal-entendido, senhora, interrompeu o detetive Aaron. Temos uma gravação de telefone feita desta casa há 2 horas, onde ouvimos ameaças explícitas contra uma menor de idade e discussões sobre medicação forçada de um paciente. Ele olhou para Victor na cama. Gostaríamos de falar com o Sr. Victor. Se possível, Paulo tentou intervir. O Sr. Victor está em estado vegetativo há 2 anos. Qualquer médico pode confirmar isso. Então não se importará se nosso médico legista fizer uma avaliação independente, disse o detetive Luca. E se fizermos alguns exames toxicológicos no sangue dele? Foi nesse momento que Victor fez o esforço mais heróico de sua vida. Com uma determinação que desafiou todas as limitações que lhe haviam imposto, ele conseguiu falar. Não foi um sussurro ou um murmúrio. Foi uma palavra clara e audível. Culpados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no quarto ficaram paralisados, processando o que acabaram de ouvir. Victor havia falado. Depois de 2 anos de silêncio forçado, ele havia encontrado força para pronunciar a palavra que mudaria tudo. Marco foi o primeiro a se mover, ajoelhando-se ao lado da cama do pai. Pai, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Lágrimas corriam pelo rosto do jovem. Se eu soubesse que você podia me ouvir. Victor conseguiu piscar 3 vezes, o sinal que apenas Olivia entendia significar sim. Mas agora, todos podiam ver que era uma comunicação deliberada e consciente. O detetive Aaron se aproximou da cama. Senhor Victor, pode nos ouvir e entender? 3 piscar claros. Estas pessoas o mantiveram contra sua vontade? Novamente, 3 piscar enfáticos. Isso não prova nada, disse Kiara desesperadamente. Ele está confuso, desorientado. Não pode ser considerado um testemunho confiável. Talvez não, disse o detetive Luca, mas os documentos que sua jovem amiga espalhou pelo jardim certamente podem. Minha equipe já está coletando tudo. Paolo tentou uma última jogada. Vocês não têm mandado de busca e apreensão. Não precisamos, replicou o detetive Aaron. Os documentos estão em área pública agora, descartados pelos próprios suspeitos, e temos uma vítima consciente, confirmando que foi mantida, contra sua vontade. Enquanto a situação se desenrolava ao redor dela, Olivia se aproximou de Victor. Conseguimos, sussurrou ela. A verdade finalmente veio à tona. Victor conseguiu formar mais uma palavra, desta vez dirigida especificamente para ela. Obrigado. Foram as lágrimas nos olhos do homem que confirmaram para todos na sala que aquela não era uma reação involuntária. Victor estava não apenas consciente, mas profundamente grato pela coragem de uma jovem de 17 anos que se recusou a ignorar o que havia visto.
6 meses depois, a mansão havia se transformado em um lugar completamente diferente. As cortinas pesadas haviam sido substituídas por tecidos leves que deixavam a luz do sol entrar livremente. O terceiro andar, que antes era um lugar de isolamento e desespero, agora era cheio de vida e movimento constante. Victor estava sentado em uma cadeira de rodas especial na varanda, aproveitando o calor da tarde. Sua recuperação havia sido lenta, mas constante. Os médicos explicaram que anos de medicação forçada haviam deixado sequelas em seus músculos e reflexos, mas sua mente estava clara como cristal. Cada dia trazia pequenas vitórias, movimentos mais precisos, palavras mais fluidas, momentos de independência reconquistados. "Como se sente hoje, Sr. Victor?" perguntou Olivia, aproximando-se com uma xícara de chá. Ela não era mais apenas uma empregada temporária. Havia se tornado parte essencial da equipe de cuidados, trabalhando junto com fisioterapeutas e enfermeiros especializados. "Melhor a cada dia", respondeu ele, sua voz ainda um pouco rouca, mas perfeitamente compreensível. "E você? Como vão os estudos?" Olivia sorriu. Uma das primeiras coisas que Victor havia feito após recuperar o controle legal de seus bens foi estabelecer um fundo educacional para ela. "Bem, medicina é mais difícil do que imaginava, mas adoro cada minuto." "Você vai ser uma médica excelente", disse Victor, com convicção. "Tem o mais importante, a capacidade de ver as pessoas de verdade, não apenas seus sintomas." Do interior da casa chegavam vozes animadas. Marco estava reorganizando completamente a gestão da empresa, trabalhando dia e noite para desfazer os danos causados pelos esquemas criminosos. A princípio, havia sido difícil para ele lidar com a descoberta de que sua mãe estava envolvida em atividades tão sombrias. Mas, gradualmente, ele e Victor estavam reconstruindo sua relação, baseando-a em honestidade e transparência que nunca havia existido antes. "Como está o Marco lidando com tudo?" perguntou Olivia. "Melhor do que esperava", respondeu Victor. "Descobrir a verdade sobre a mãe foi devastador, mas também foi libertador. Pela primeira vez em anos podemos ter uma conversa real, como pai e filho." Rose apareceu na varanda carregando um vaso com flores frescas do jardim. Ela havia sido promovida a administradora da casa, uma posição que reconhecia tanto sua lealdade quanto sua coragem em chamar as autoridades na hora certa. "As violetas estão especialmente bonitas hoje", disse ela, posicionando o vaso onde Victor pudesse vê-las melhor. "Lembram do dia em que tudo começou a mudar." Era verdade. As violetas haviam se tornado um símbolo na casa. Representavam esperança, humanidade e a coragem de ver além das aparências. Victor sempre mantinha algumas no quarto, não apenas pela beleza, mas pela memória do que elas representavam. O julgamento de Chiara e Paolo havia sido um dos mais acompanhados pela mídia local. As evidências encontradas no cofre de Victor revelaram décadas de atividades criminosas que iam muito além da sua situação pessoal. Dezenas de outras vítimas vieram à tona, famílias que haviam sido destruídas pelo esquema. Chiara foi condenada a 15 anos de prisão, enquanto Paolo pegou 20 anos. "Às vezes sinto pena dela", admitiu Victor durante uma das sessões de fisioterapia. "Chiara não nasceu má, mas perdeu o caminho em algum momento e acabou se transformando em algo irreconhecível." "O senhor não tem obrigação de perdoar", disse Olivia. "O que ela fez foi imperdoável." "Não é sobre perdão", explicou Victor. "É sobre não deixar que o ódio consuma o tempo que me resta. Já desperdicei 2 anos da minha vida. Não quero desperdiçar mais nenhum dia." Essa filosofia havia se tornado o princípio orientador da nova vida de Victor. Ele dedicava suas manhãs à fisioterapia e recuperação, suas tardes à empresa e suas noites à família e amigos. Havia criado uma fundação para ajudar vítimas de crimes empresariais e outra para pesquisas sobre tratamentos experimentais seguros. Agnes havia se mudado de volta para a capital, ocupando um pequeno apartamento próximo à mansão. Victor havia insistido em pagar por seus cuidados médicos e garantir que ela tivesse uma aposentadoria confortável. "Sem você,
Nada disso teria sido possível, ele sempre dizia. Você guardou a chave da minha liberdade. Eu só fiz o que era certo, respondia Agnes modestamente, mas todos sabiam que sua coragem havia sido fundamental para expor a verdade. A empresa também havia passado por uma transformação completa. Marco havia implementado protocolos rígidos de transparência e ética, transformando-a em um exemplo de como negócios podem ser conduzidos com integridade. Os funcionários, inicialmente apreensivos com as mudanças, logo descobriram que trabalhar em um ambiente honesto era infinitamente mais gratificante. Pai, disse Marco juntando-se ao grupo na varanda, os advogados finalizaram o processo da Fundação Educacional. Está oficialmente estabelecida. Ótimo, disse Victor, seus olhos brilhando de satisfação. Quantos estudantes vamos poder ajudar no primeiro ano? 50 bolsas integrais, respondeu Marco com orgulho. Com prioridade para jovens em situações vulneráveis que demonstrarem coragem e integridade. Olivia sorriu ao ouvir isso. A fundação havia sido ideia de Victor, mas ela sabia que sua própria história havia inspirado os critérios de seleção. O empresário queria garantir que outras pessoas como ela tivessem oportunidades de fazer a diferença no mundo. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados e cor-de-rosa, a pequena família reunida na varanda refletia sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. De uma situação de desespero absoluto, eles haviam encontrado não apenas justiça, mas redenção. Vocês sabem, disse Victor, observando o jardim onde Olivia havia espalhado os documentos que mudaram tudo. Costumo pensar no que teria acontecido se aquela jovem corajosa não tivesse decidido trazer flores para um velho em uma cama de hospital. Não era apenas sobre as flores, respondeu Olivia. Era sobre ver você como pessoa, como ser humano que merecia dignidade e respeito. Exatamente, disse Victor. E essa é a lição mais importante de toda essa história. Às vezes, o ato mais revolucionário que podemos fazer é simplesmente ver alguém. Realmente ver. Rose assentiu, lembrando-se de como quase havia deixado o medo impedir que protegesse a própria filha. E às vezes, precisamos de coragem para agir quando vemos algo errado. Coragem, repetiu Marco. E a disposição para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, Victor pediu para ser levado de volta para dentro de casa. Seu quarto, no terceiro andar, havia sido completamente transformado. Agora era um espaço acolhedor e luminoso, com vista para o jardim e cheio de objetos que refletiam sua personalidade e interesses. Na mesinha de cabeceira, ao lado dos remédios que agora tomava voluntariamente para sua recuperação, havia sempre um pequeno vaso com violetas frescas. Era um lembrete diário de como a humanidade e a compaixão haviam triunfado sobre a crueldade e a ganância. Boa noite, Sr. Victor, disse Olivia, ajustando os travesseiros para deixá-lo confortável. Boa noite, minha querida, respondeu ele. E obrigado por tudo. Olivia sorriu e se dirigiu à porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez para olhar o homem que havia mudado sua vida tanto quanto ela havia mudado a dele. Victor estava lendo um livro completamente à vontade em sua própria casa, livre para tomar suas próprias decisões. Era exatamente como deveria ser. Do lado de fora a noite estava calma e silenciosa, mas dentro da mansão havia vida, esperança e a satisfação profunda que vem de fazer o que é certo. A história de Victor e Olivia havia se tornado lenda local, um exemplo de como uma pessoa, não importa quão jovem ou aparentemente sem poder, pode fazer a diferença quando tem coragem para agir. E nas flores que desabrochavam no jardim, nas risadas que ecoavam pelos corredores e na luz que agora iluminava cada canto da casa, era possível sentir a presença duradoura da esperança que nunca deve ser subestimada. 6 meses haviam se passado desde que a verdade finalmente veio à luz, e a mansão havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu silencioso, onde segredos apodreciam nos corredores escuros, agora vibrava com vida autêntica
e propósito renovado. Victor estava sentado em sua poltrona favorita na biblioteca, uma sala que havia mandado reformar completamente. As paredes agora eram pintadas em tons quentes de dourado e enormes janelas permitiam que a luz natural inundasse o ambiente. Estantes de carvalho se estendiam do chão ao teto, repletas não apenas de livros de negócios, mas de literatura, poesia e biografias de pessoas que haviam superado adversidades extraordinárias. Sua recuperação física continuava gradual, mas constante. Os médicos, especializados que Marco havia contratado, concordaram que a atrofia muscular era reversível com dedicação e tempo. 3 vezes por semana, fisioterapeutas vinham à mansão para sessões intensivas. Victor havia recuperado o movimento limitado dos braços e conseguia segurar objetos leves como livros ou uma xícara de chá. Cada pequeno progresso era celebrado como uma vitória monumental. "Como se sente hoje, pai?" perguntou Marco, entrando na biblioteca com uma pilha de documentos. Ele havia assumido oficialmente a presidência da empresa, mas fazia questão de consultar Victor em todas as decisões importantes. A transição havia sido surpreendentemente suave, uma vez que os funcionários rapidamente perceberam que as mudanças implementadas por Marco criavam um ambiente de trabalho muito mais saudável e produtivo. "Forte", respondeu Victor, sua voz ainda ligeiramente rouca, mas clara. "Cada dia me sinto mais forte, e não apenas fisicamente." Ele fez uma pausa observando através da janela o jardim onde Olivia costumava ler nos fins de semana. "Sinto como se estivesse despertando não apenas do pesadelo dos últimos 2 anos, mas de décadas de uma vida que não era verdadeiramente minha." Marco puxou uma cadeira e se sentou ao lado do pai. Esse tipo de conversa íntima havia se tornado comum entre eles, algo que nunca existira antes da crise. "O que quer dizer com isso?" Victor refletiu por um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Antes do incidente, eu era obcecado por controle. Controlava cada aspecto da empresa, cada decisão familiar, cada conversa. Pensava que isso me dava segurança." Ele balançou a cabeça lentamente. "Mas quando me vi completamente sem controle, prisioneiro em meu próprio corpo, aprendi algo fundamental sobre o que realmente importa." E o que descobriu? Que a verdadeira força não vem do controle, mas da conexão, da capacidade de confiar nas pessoas certas, de ser vulnerável quando necessário, de permitir que outros nos vejam como realmente somos. Victor sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria que só a adversidade extrema pode ensinar. "Olivia me salvou precisamente porque viu além da superfície. Ela não viu um homem poderoso em uma cama de hospital, viu uma pessoa que precisava de ajuda. Do andar de baixo chegavam os sons familiares da casa em funcionamento. Rose supervisionava a nova equipe de funcionários, muito maior e melhor remunerada que antes. Victor havia insistido em dobrar os salários de todos os empregados e implementar benefícios de saúde abrangentes. "Se vamos reconstruir esta casa sobre fundações honestas", havia dito, "precisamos começar tratando cada pessoa com dignidade." Agnes havia se mudado permanentemente para um chalé nos fundos da propriedade. Victor havia construído especialmente para ela, completo com jardim próprio e vista para o lago artificial que havia sido adicionado ao terreno. Aos 83 anos, ela finalmente podia desfrutar de seus últimos anos com conforto e segurança. Todas as manhãs, ela vinha tomar café da manhã na casa principal, compartilhando histórias de sua juventude e oferecendo conselhos com a sabedoria de quem havia vivido muito e visto de tudo. "Senhor Victor", Agnes sempre dizia quando ele agradecia por sua coragem em guardar os documentos, "não fiz nada além do que qualquer pessoa decente faria. O mérito é todo de Olivia, por ter a coragem de agir." Olivia. O nome ainda despertava uma mistura complexa de gratidão, admiração e algo próximo à reverência paternal no coração de Victor. A jovem havia se transformado tanto quanto ele durante aqueles meses tumultuosos. O trauma de enfrentar ameaças reais e descobrir a extensão da corrupção que a cercava poderia ter destruído seu espírito.
Em vez disso, havia fortalecido sua determinação de fazer a diferença no mundo. Victor havia insistido em pagar pelos estudos de Olivia na melhor universidade privada da capital. Ela estava cursando Direito com especialização em Direitos Humanos, determinada a usar sua experiência para ajudar outros que se encontrassem em situações de vulnerabilidade. Nos fins de semana, ela ainda visitava a mansão regularmente, não como empregada, mas como parte da família estendida que a crise havia criado. "Posso interromper?" perguntou uma voz familiar da porta. Olivia estava ali com uma expressão radiante, segurando uma pasta de documentos. Ela havia crescido nesses meses, não apenas física, mas emocionalmente. Havia uma confiança nova em seus movimentos, uma maturidade nos olhos que falava de alguém que havia enfrentado o mal e emergido vitoriosa. "Claro, querida", disse Victor, seu rosto se iluminando. "Sempre há tempo para você." Olivia se aproximou e lhe entregou a pasta. "São os documentos finais da Fundação Educacional. Está oficialmente estabelecida e pronta para começar a aceitar candidatos." A Fundação Victor Mendes para Jovens Corajosos havia sido o projeto mais próximo ao coração de Victor durante sua recuperação. Destinada a fornecer bolsas de estudo completas para jovens de famílias trabalhadoras que demonstrassem coragem moral excepcional, era sua forma de garantir que outras pessoas como Olivia tivessem oportunidades de fazer a diferença. "Os critérios de seleção ficaram exatamente como planejamos?" perguntou Victor, folheando os documentos. "Sim", respondeu Olivia. "Prioridade para jovens entre 16 e 20 anos que tenham demonstrado integridade pessoal em situações difíceis, com preferência para aqueles de famílias de baixa renda. Não importa se tem as melhores notas, importa se tem caráter." Marco sorriu. "Papai sempre diz que competência pode ser ensinada, mas caráter ou existe ou não existe. E vocês são a prova viva disso", disse Victor, olhando para os dois jovens que haviam se tornado fundamentais em sua nova vida. "Olivia, você poderia ter escolhido o caminho mais fácil, ignorar o que viu, manter-se em silêncio para proteger o emprego de sua mãe. Mas escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo dos riscos. E Marco", continuou voltando-se para o filho, "você poderia ter continuado fingindo que não sabia o que sua mãe estava fazendo. Seria muito mais confortável manter o status quo, mas quando a verdade veio à tona, você escolheu ficar do lado da justiça, mesmo significando confrontar a própria família." Marco baixou os olhos, ainda carregando algum peso da culpa por não ter descoberto antes o que estava acontecendo. "Às vezes me pergunto se eu realmente não sabia, ou se estava simplesmente evitando ver." "Isso não importa mais", disse Victor firmemente. "O que importa é como você reagiu quando soube a verdade. Caráter não é nunca cometer erros, é como lidamos com eles quando os cometemos." O som de passos rápidos no corredor anunciou a chegada de Rose, que apareceu na porta da biblioteca com uma bandeja de chá e biscoitos caseiros. Aos 52 anos, ela parecia ter rejuvenescido. O peso constante da preocupação e do medo que carregara por tanto tempo havia desaparecido, substituído por uma serenidade que vinha de saber que havia feito as escolhas certas quando realmente importava. "Trouxe o chá da tarde", anunciou, depositando a bandeja sobre uma mesa lateral. "E Agnes mandou estes biscoitos de gengibre que ela sabe que o Sr. Victor adora." "Rose", disse Victor enquanto ela servia o chá, "quero que saiba que sua decisão de apoiar Olivia quando ela veio lhe contar sobre minha situação foi fundamental para tudo que se seguiu. Sei que foi difícil para você, considerando sua posição aqui." Rose parou por um momento, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o bule. "Senhor, Victor, quando vi o desespero nos olhos da minha filha, quando percebi que ela havia descoberto algo terrível, soube que não podia escolher a segurança em detrimento da verdade. Algumas escolhas definem quem realmente somos." "Exatamente", concordou Victor. "E sua escolha mostrou que tipo de pessoa você é, que tipo de mãe você é. Olivia aprendeu sua coragem com você." Enquanto tomavam chá juntos, Victor refletiu sobre como aquela cena seria impensável apenas um ano antes. Ele,
o empresário poderoso e intimidador, tomando chá com sua governanta, sua filha e seu próprio filho, todos como iguais. Todos unidos pela experiência compartilhada de enfrentar uma crise moral e escolher fazer o que era certo. Sabe, disse Olivia, depositando sua xícara. Às vezes penso no que teria acontecido se eu nunca tivesse decidido trazer aquelas violetas para o quarto do Senhor. Se eu tivesse apenas feito minha limpeza em silêncio e ido embora. Mas você não fez isso, respondeu Victor. E isso não foi coincidência. Você agiu como agiu porque é quem você é. Pessoas como você sempre encontram uma forma de fazer a diferença, mesmo quando não percebem. Além disso, acrescentou Marco, você acha mesmo que teria conseguido ignorar o que... Viu? Conhecendo você como conhecemos agora, tenho certeza de que alguma coisa a teria forçado a agir. Olivia riu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Vocês estão certos. Acho que não teria conseguido viver comigo mesma, sabendo que havia alguém sofrendo e eu podia ajudar. E essa é exatamente a qualidade que queremos identificar e cultivar nos jovens que receberão bolsas da Fundação, disse Victor. Não é sobre ser herói. É sobre ter a incapacidade fundamental de ignorar o sofrimento quando você pode fazer algo a respeito. O sol estava começando a se pôr, pintando a biblioteca com tons dourados que faziam os livros brilharem como tesouros. Victor puxou um livro específico da estante ao lado de sua poltrona. Um volume sobre ética empresarial que havia começado a ler durante sua recuperação. Sabem, disse ele, abrindo o livro em uma página marcada. Encontrei uma citação aqui que resume perfeitamente nossa experiência. Ele limpou a garganta e leu. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Martin Luther King, identificou Olivia imediatamente. Exato, e cada um de vocês passou nesse teste. Enfrentaram controvérsia e desafio, e escolheram ficar do lado da verdade. Victor fechou o livro e olhou para cada um deles. Não posso mudar o que aconteceu comigo, nem posso apagar os anos que perdi. Mas posso honrar o sacrifício que vocês fizeram por mim vivendo o resto da minha vida de uma forma que torne esse sacrifício significativo. Não foi sacrifício, protestou Olivia. Foi simplesmente o que tinha que ser feito. Para vocês, talvez tenha parecido óbvio, disse Victor. Mas acredite em mim, nem todo mundo teria feito as mesmas escolhas, e é isso que torna vocês especiais. Quando a noite caiu completamente, eles ainda estavam sentados juntos, agora iluminados pelas lâmpadas quentes da biblioteca. Rose havia trazido um jantar leve, e eles comeram juntos, como haviam feito muitas vezes nas últimas semanas. Era uma tradição nova, jantares familiares na biblioteca, onde podiam conversar sem formalidade sobre seus dias, seus planos, seus sonhos. Olivia, disse Victor eventualmente, quero que saiba que sempre haverá um lugar para você aqui, nesta casa, nesta família. Não importa aonde a vida a leve, não importa que sucessos alcance, esta sempre será sua casa também. Olivia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, Sr. Victor. Mas o senhor precisa entender que nunca poderei retribuir o que fez por mim. Você já retribuiu, disse ele firmemente. Me devolveu minha vida, minha liberdade, minha dignidade. Nenhuma quantidade de dinheiro ou oportunidades poderia compensar isso. Além disso, acrescentou Marco, agora somos família de verdade, e família não tem dívidas entre si, só tem amor e apoio mútuo. Rose, que havia permanecido quieta durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Sr. Victor, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Rose. Depois de tudo que passamos, não há mais nada que seja pessoal demais. O senhor alguma vez sente raiva? Pelo tempo perdido, pelas coisas que Kiara fez, pela forma como foi tratado? Victor considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Às vezes sinto uma tristeza profunda pelo tempo que perdi. Mas raiva? Não mais. Aprendi que carregar raiva é como beber veneno e esperar que outra pessoa morra. Prefiro usar minha energia para construir algo positivo
do que para alimentar sentimentos negativos. Isso é admirável, disse Rose. Não sei se eu conseguiria ser tão magnânima. Não se trata de ser magnânima, explicou Victor. Se trata de perceber que minha felicidade não pode depender do castigo de outras pessoas. Tiara enfrentará as consequências legais de suas ações. Isso não depende de mim. Minha responsabilidade é construir uma vida boa com o tempo que me resta. Olivia se levantou e se aproximou da janela, observando as luzes do jardim que iluminavam as trilhas entre as flores. Às vezes ainda parece surreal, disse ela. 6 meses atrás, eu era apenas uma garota assustada que limpava quartos. Agora estou na universidade, fazendo parte de uma família incrível, ajudando a planejar uma fundação que vai mudar vidas. Você sempre foi mais do que apenas uma garota que limpava quartos, disse Marco. Você simplesmente não sabia ainda. Isso é uma das grandes lições desta experiência, concordou Victor. Frequentemente não sabemos nossa própria força até sermos forçados a usá-la. Você tinha coragem dentro de si o tempo todo. Só precisava da situação certa para revelá-la. Quando chegou a hora de se retirarem para seus quartos, cada um seguiu seu caminho pelas escadas da mansão. Victor, com a ajuda de Marco, subiu lentamente para o 3º andar. Seu quarto havia sido completamente transformado. As cortinas pesadas, substituídas por persianas, que permitiam controle total da luz, a cama hospitalar, trocada por uma cama comum com ajustes especiais para sua condição, e as paredes pintadas em cores que refletiam vida em vez de doença. Na mesinha de cabeceira, como sempre, havia um pequeno vaso com violetas frescas. Olivia o trocava toda semana, uma tradição que havia começado naqueles dias sombrios, e continuava agora como símbolo de esperança renovada. Antes de se deitar, Victor se sentou em sua poltrona e abriu um diário que havia começado a escrever durante sua recuperação. Todas as noites, ele registrava suas reflexões, progressos físicos e, mais importante, os momentos de gratidão que agora preenchiam seus dias. Dia 187 da minha segunda vida, escreveu. Hoje completamos oficialmente a Fundação Educacional. Olivia trouxe os documentos finais e não consegui deixar de me emocionar ao ver como ela amadureceu e se transformou. Rose preparou biscoitos de gengibre de Agnes e Marco compartilhou novos planos para tornar a empresa ainda mais ética e sustentável. Ele parou de escrever por um momento, refletindo sobre os eventos do dia. Continuo impressionado com como a adversidade pode revelar o melhor nas pessoas. Se alguém me dissesse 1 ano atrás que a filha adolescente da minha governanta seria responsável por salvar minha vida e transformar completamente minha perspectiva sobre o que realmente importa, eu teria rido. Mas aqui estamos, unidos por uma experiência que nos mostrou que família não é apenas sobre sangue. É sobre pessoas que escolhem ficar ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. Victor fechou o diário e olhou pela janela para o jardim iluminado. Em algum lugar lá embaixo, Olivia provavelmente estava estudando para suas provas finais. Rose estava em seu apartamento nos fundos, talvez lendo um livro ou assistindo televisão pela primeira vez em anos, sem se preocupar com o que o amanhã traria. Marco estava em seu próprio quarto, revisando planos para novos projetos da empresa que beneficiariam comunidades carentes. E ele estava ali, vivo, livre, cercado por pessoas que se importavam genuinamente com seu bem-estar, com uma segunda chance de viver uma vida que realmente valesse a pena. Não era o final que ele tinha planejado para sua vida, mas era infinitamente melhor do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Victor e Olivia tenha tocado seus corações profundamente. Assim como Olivia encontrou coragem para fazer o que era certo, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém através da compaixão e da determinação. Para continuar essa jornada emocional conosco, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas novas histórias. Deixem um like se essa história os inspirou
e compartilhem nos comentários suas próprias experiências sobre momentos em que decidiram agir pelo que é certo. Nossos próximos relatos estão cheios de lições sobre coragem, humanidade e o poder transformador de realmente ver as pessoas ao nosso redor. Não percam!